Olá pessoal, tudo bem? Bom, já faz um tempo que a gente não aparece aqui nesse nosso local, nem no Sobrado e nem aqui no nosso canal. Rimou. Eu fiquei muito impelido de gravar mais uma prosa para nós aqui, para tratar de uma temática que eu acho que é uma temática necessária para os dias de hoje, que é uma discussão que eu vou fazer com três autores. Um é o Yves Tuan, que já é nosso conhecido. Outro autor é o Jonathan Crary, com o seu livro Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. E um livro que eu tive que comprar de novo, porque cometi aquele erro que nós cometemos sempre, que é o de emprestar livros. O meu amigo não me devolveu. O livro se chama Caminhar, uma Filosofia, do Frederic Gross. Inclusive esse livro, eu comprei ele pela primeira vez quando fiz o caminho de Santiago de Compostela, e aí de repente eu senti de novo esse desejo, né? E é uma coisa um pouco platônica, né? Os conceitos se explicam pelos seus contrários. E desde que o semestre vem acabando, a gente fica um pouco cansado, né? Nós docentes ficamos muito cansados e começamos pelo menos eu, assim, tenho uma dificuldade muito grande, porque a fadiga do tempo me impede de construção de experiências e inclusive afeta a possibilidade de construção de experiências afetivas, ou seja, o cansaço, a demanda pelo cumprimento dos prazos das questões, isso acaba retirando a possibilidade da contemplação. É aquilo que está lá no livro 10 da Ética Nicômaco do Aristóteles, que seria o alcance da felicidade pelo humano, se dando neste contemplar, se perde por completo dentro da sociedade do desempenho e da ausência da fruição e da experiência. Então é com isso que eu vou começar, né? O Yves Tuan, no livro dele Espaço e Lugar, tem uma fala muito boa, que é assim: experienciar é vencer os perigos. A palavra experiência provém da mesma raiz latina per, de experimento, experto e perigoso. Para experienciar no sentido ativo, é necessário aventurar-se no desconhecido e experimentar o ilusório e o incerto. Para se tornar um esperto, cumpre arriscar-se e a enfrentar os perigos do novo. Bom, acho muito bom isso, né? Porque aqui já começa uma reflexão importante, né? Que está muito ligada com a discussão que o Frederic Gross coloca no livro dele, Caminhar, uma Filosofia, né? A primeira coisa que ele vai dizer, né, é que caminhar não é um esporte. Esporte é uma questão de técnicas e de regras, de métricas e de competição. Ele requer toda uma aprendizagem, conhecer as posições, incorporar os gestos corretos. Só depois, muito depois, é que vem a improvisação e o talento. E continuando, ele vai dizer o seguinte: tudo o que me liberta do tempo e do espaço me afasta da velocidade. Veja que então esse é o primeiro momento que eu gostaria de refletir. Primeira pista de reflexão, ou seja, se com o Yves Tuan a gente percebe, né, que a palavra experimentar está ligado a esse lançar-se, está ligado ao lançar-se ao incerto, ao desconhecido, ao experimento, não é? O encontro com a discussão sobre a caminhada me é muito claro. Ou seja, porque diferentemente do esporte, não é, onde as regras estão estabelecidas e os padrões para o alcance da finalidade é estabelecida, a caminhada de alguma forma nos retira da compulsão pelo resultado técnico da existência. Então, uma primeira questão é essa. Eu acho que esses autores se encontram, né? O Frederic Gross e o Yves Tuan, para dizer da experiência, porque de fato a experiência a caminhada é a experiência em ato, não é? É a experiência da fruição do corpo,
é a experiência da fruição da natureza, quando a caminhada é na natureza, né? É a experiência da fruição de um tempo que não é coagido, porque não há uma meta a ser alcançada senão o próprio caminhar. Portanto, a caminhada é uma coisa, é um fazer, é quase uma poiesis, né? Então é uma poesia, porque ela cria aquilo e se cria, né? Então, quer dizer, na medida em que eu caminho, eu efetivo essa experiência, né? Eu me relaciono com o tempo de uma forma que me é permitido fruí-lo, e não apenas aquele tempo do consumo ou o tempo do desempenho. E aí nesse ponto que a gente encontra, né, com Jonathan Crary, com o seu texto, né, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, e aí eu separei uma citação dele aqui, onde ele vai dizer o seguinte: a primeira exigência do capitalismo, escreveu Marx, foi a dissolução da relação com a terra. A fábrica moderna surgiu, portanto, como um espaço autônomo no qual a organização do trabalho poderia ser desvinculada de família, comunidade, ambiente ou quaisquer formas tradicionais de dependência mútua ou associação. Evidentemente que hoje nós já temos aí essas discussões avançadíssimas sobre como o tempo hoje se encerra no tempo do trabalho. E, portanto, quando o tempo se encerra como sendo sempre o tempo do trabalho, acontece uma luta, né, uma reação, digamos assim, né, uma resistência que é talvez da natureza do nosso corpo. Estou dizendo aqui da possibilidade de experimentação do sono, que é a discussão que esse autor vai trazer. Ele vai dizer que hoje também há uma luta por capturar este momento, né, que é um momento, digamos, improdutivo, assim como o momento da caminhada. O Nietzsche, só para dar um exemplo, era um cara que caminhava muito e chegava a caminhar de 6 a 8 horas por dia, não é? Exatamente para dizer-nos que o pensamento é vida e não é a morte, dentro da qual nós enclausuramos o pensamento, seja num conceito, seja numa biblioteca, seja em um livro. Quer dizer, essa é a primeira pista de reflexão a respeito da experiência. Ou seja, primeiro, como eu falei, né, a caminhada é um fim em si mesmo. Né? Ela não é um meio, né? Você não caminha você só caminha, né? E é interessantíssimo porque hoje, né, na caminhada que eu fiz pela manhã com a minha família, a gente furtou ali umas plantas pra gente, e aí antes de gravar o vídeo eu estava gravando, plantando uma sisal hemp, né? E é exatamente disso que se trata essa discussão, quer dizer, o plantio, ele significa esperança, né? Porque quem planta tem a esperança de que aquilo tornar-se-á uma árvore, né, tornar-se-á algo que vai permitir com que nós possamos construir experiência. Tá? Então, definitivamente é necessário que nós tenhamos essa questão clara. Quer dizer, o tempo do neoliberalismo é um tempo sem experiência, né? Ele é um tempo sem experiência, por quê? Porque ele nos furta a possibilidade de escolha, porque nós não podemos escolher algo, nós temos sempre que estarmos atentos, bem dispostos fisicamente, portanto, fazendo a melhor alimentação, cumprindo todos os protocolos saudáveis, não é? E definitivamente isso impede com que nós possamos ter uma realização de experiência. E por quê? Por um motivo muito simples e até conceitual, não é? O Yves Tuan diz lá no texto dele claramente pra gente, né? Eu vou até voltar aqui, né? Quer dizer, tá ligado, a palavra experiência tá ligado com a palavra perigoso, tá ligado com a palavra aventurar-se, e definitivamente nós não somos permitidos nos aventurarmos, por exemplo, a levarmos a sério um sono.
E essa é uma discussão epistemológica, quer dizer, nós não podemos levar a sério as constatações que nós temos quando sonhamos, porque nós não temos mais o tempo do sono, o tempo do sonho. Nós temos um intervalo que muitas das vezes hoje é garantido por remédios que as pessoas tomam, né? Então esse intervalo do sono não é mais uma fruição, ele é só uma passagem. Né? Uma passagem até o próximo tempo do trabalho, né? Até a próxima meta a ser cumprida. Quer dizer, o sono, então, seria aqui, e esse é um segundo ponto que eu gostaria de deixar, né? O sono seria um local de produção de experiência. E veja que isso é uma luta epistemológica, porque os Krenak, por exemplo, né, eles têm, e eu falo isso a partir dos ensinamentos do Ailton Krenak, quer dizer, provavelmente os mais povos indígenas também têm essa percepção, não é? Mas eles têm uma dimensão de continuidade do tempo, né? Ou seja, o tempo do sono vale, e olha a palavra, né? A palavra que me vem, vale tanto quanto o tempo do estar despertado, né? Então veja que o sono e o sonho seriam esse lugar de experiência, porque eles são lugares perigosos, no sentido de que nós não podemos prever. Então, olha que coisa interessante, e talvez agora a gente comece a deixar mais clara a reflexão que eu queria trazer. O tempo neoliberal, né, ele é um tempo que não permite o desconhecido, né? E, portanto, por isso ele cataloga tudo, ele cria listas, né, dos 10 melhores, dos 10 piores, tantos quantos forem possíveis, serão construídos mapas de viagens com itinerários determinados, com restaurantes e tudo aquilo pronto para que você não tenha uma experiência. E é tão claro e é tão necessária essa discussão agora, que hoje as pessoas, quando querem vender algo, elas não dizem que estão lhe vendendo um produto, elas dizem que estão lhe vendendo uma experiência. E evidentemente que quanto mais Pedro diz sobre Paulo, mais sabemos sobre Pedro. E quanto mais o capitalismo e o consumo quer te vender experiências, é exatamente porque ali não há nada disso, não é? Porque a experiência, ela é o encontro, isso epistemologicamente falando e levando a sério que nós somos seres de linguagem, né? Etimologicamente falando, a palavra experiência está ligado com experimento, está ligado com aquilo que é desconhecido, e o outro é desconhecido. Então veja as milhares e milemas de consequências, por exemplo, com o Bauman, né? O Bauman vai, no livro dele, vai fazer aquela diferença entre os turistas e os peregrinos, né? Então o turista é aquele sujeito que quer sair desse campo X e chegar no Y com o menos trabalho possível e tal, sem ficar com atraso, ele quer tudo muito objetivo e resolvido, né? Porque ele não quer experiências, né? Ele não quer a fruição, né? Porque o sujeito do desempenho, ele mostra que a viagem foi boa com o número de fotos que ele conseguiu tirar e muito menos com o número de histórias, porque às vezes você estava experienciando uma história e, portanto, não conseguiste tirar uma foto, né? E evidentemente que o excesso das fotos mostra a ausência de experiência por motivos óbvios. Então, quer dizer, veja que essas coisas se entrelaçam, né? O peregrino, diferentemente do turista, e aí o Bauman vai lá nos aborígenes australianos para pegar uma imagem muito interessante, né? Que um deles, eles são nômades, e um deles estava chegando na caverna, que iriam pernoitar, e ficou sentado, e o outro disse, o que você está fazendo aí? Ele disse, eu estou esperando o tempo chegar. Isso é uma coisa maravilhosa que talvez a caminhada nos permita, né? Quer dizer, a caminhada ela não tem um ritmo certo, né? É interessante, não tem um ritmo certo, você não tem uma maneira correta de caminhar, você tem a sua maneira, e portanto essa liberdade das obrigações nos permitem a construção da experiência, né? E isso em todos os sentidos, né? Nós podemos pensar, e agora, por exemplo, com o Byung-Chul Han,
né? Quando ele vai dizer naquele livrinho dele, favor fechar os olhos, né? Também discutindo a questão do sono, dizendo que nós não fechamos os olhos, nós simplesmente desligamos-nos, né? Porque estamos no tempo da máquina, no tempo da produção, né? E ora, como que você poderia, num dia que não é feriado, parar e caminhar, né? Por que você poderia fazer isso? Então, quer dizer, as pessoas podem conseguir várias justificativas nesse sentido, porém, o que eu queria dizer é que não é esta pergunta que deve ser feita, é por que que todo o tempo que não é o tempo do trabalho, ele é questionado. É só essa a questão, né? E a gente está sempre dizendo há muito tempo que a grande coisa não é saber responder, é saber perguntar, né? A pergunta está sendo feita de maneira equivocada. Por que que o tempo da experiência, o tempo da fruição, o tempo da poesia é sempre questionado ou colocado de maneira hierarquicamente inferior ao tempo da produção, não é? Por que que a intuição no sonho é tão desconsiderada em favor de uma construção racional, seja ela qual for, inclusivamente sendo ela menos bem conseguida do que a intuição propriamente dita? Quer dizer, o que nós estamos tentando dizer, quer dizer, vocês veem que é a questão da experiência, não poderia prever essas coisas. Enfim, viver é muito arriscado, como vai dizer o Guimarães Rosa, não é? Então veja bem, pessoal, o que eu queria dizer para finalizar aqui a nossa prosa, né? Lancei várias teias e tentarei agora não finalizá-las, mas fazê-las encontrar. Esse diálogo inusitado entre Yves Tuan, Frederick Gross, Byung-Chul Han, né, e o Jonathan Crowley é para dizer o seguinte, né? Quer dizer, a caminhada ela tem muito a ver com uma resistência, né? Caminhar como um ato de resistência. Isso por uma frasezinha muito interessante que é assim: tudo o que me liberta do tempo e do espaço me afasta da velocidade, sabe? Então tudo que me liberta do tempo e do espaço me afasta da velocidade. Quer dizer, é necessário, né, a construção de um outro tempo. É necessária a construção de um tempo para além da construção do sujeito do desempenho. E essa construção para além do sujeito do desempenho, ela está intimamente ligada com a construção de experiências que não são ventáveis. E aí esta é a primeira coisa que eu queria dizer, né? Quer dizer, a construção da experiência está ligada também com a construção dos lugares, porque os lugares não são apenas calculados de acordo com uma medida, né? Os lugares, eles são construções socioafetivas, né? Os lugares estão nas pessoas, os lugares estão nas construções afetivas que nós temos a respeito das coisas, a respeito das relações. Então, portanto, é necessário que nós desdenhemos e não compremos experiências, porque as experiências, elas só são experiências enquanto tal, quando nós levamos a sério o étimo da palavra, que nos ensina que a experiência é arriscar-se, e a gente só se arrisca em face do desconhecido, e o desconhecido é o outro, ao fim e ao cabo. E eu nem esperava isso, né? Acabei de ter essa conclusão. Essa relação com a experiência é uma relação ética. Afinal de contas, não se arriscar é calcular a relação. E calcular a relação é matar o outro. Calcular a relação é impedir a poesia. Calcular a relação é impedir o saber. Ao final de contas, tudo que se sabe é aquilo que ainda não foi criado, né? A possibilidade de saber ela só existe de maneira impossível. Saber é algo impossível. Eu só sei aquilo que não sei, para falar um pouco com Sócrates, né? Quer dizer, para eu saber algo, eu preciso dessaber. Né? Então, é nesse sentido que eu queria lhes deixar, né? A experiência como um momento de construção dado pela caminhada e vice-versa. E o lance da discussão com o sono, né? Do Crowley, quer dizer, essa noção dos fins do sono, quer dizer,
é ali levar o sono e o sonho a sério, é um local de resistência. É um local de resistência porque esse não é um local da produção. Esse não é um local da produtividade, né? Não é um local onde a dimensão neoliberal já possa atacar-nos, né? Então, assim, junto com todos esses autores, né, e aqui no Sobrado, eu queria deixar essa prosa, né, assim, que nasce depois de uma caminhada, que nasce depois de plantar o sisal ramp, né, que é um ato de esperança, né, e caminhar também é um ato de esperança, porque você espera que algo aconteça, mas não é esperando um acontecimento assim como se eu estivesse fazendo um investimento para conseguir algo. Não é isso. O acontecimento a caminhada está ligada com o acontecimento porque a gente se entrega a ela, sem querer chegar, apenas sorvendo-a, apenas fruindo, apenas experienciando. E experienciando por quê? Porque é como a experiência da caminhada está ligada também com a experiência do amor, porque é como o amor é uma experiência porque você precisa ir tocando a pessoa, né? E aí você vai acessando camadas e camadas e camadas que você antes não conhecia. E essas camadas são camadas invisíveis e, portanto, perigosíssimas. Porém, quem diria que seria possível experienciar e amar sem que nós nos arriscássemos, seja numa caminhada, seja no afeto, seja num plantio. Espero que vocês tenham gostado dessa prosa. São ótimos autores esses que eu trouxe e nos vemos no próximo. Obrigado, beijo, valeu.